A Escritura diz, a Escritura que nós vamos ler, deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês, está em, deixa eu pular aqui, isto. Como que eu faço isso aqui? Aqui. Isto, aqui está. Achei. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Não é? Das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Então está falando das vozes desses 3 últimos anjos, né, trombeteiros. Cita esses 3 últimos e nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí nesta noite. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, especialmente agora que tem muitas pessoas nos acompanhando, tentando se inteirar com aquilo que nós temos falado, eu vou mostrar algo aqui para vocês. O profeta diz algo aqui que eu sempre considerei muito importante mesmo. Bom, na mensagem O Sétimo Selo, se você colocar no quadrinho aqui a escritura, que nós já usamos várias vezes aqui, e eu realmente sou muito apaixonado por esta parte aqui em Apocalipse 7. Diz aqui: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do leste, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Muito bem. Quero chamar a atenção dos nossos ouvintes nesta noite 2 coisas. Primeira coisa, o profeta disse que este anjo vai aparecer depois do período da tribulação. E nessa leitura que nós fizemos aqui, tem uma palavra-chave ali. Tem uma palavra-chave. A palavra-chave é até. Até. Então ele manda segurar os anjos, os reis da terra que queriam destruir, ele vai mandar eles pararem aquilo. Eles manda segurar aquela guerra, ou aquele distúrbio que já estava prestes a eclodir, e ele diz: espere até que nós tenhamos assinalado os servos de Deus, né? Os servos de nosso Deus nas suas testas, mostrando assim que depois do período da tribulação, tem um até, entre terminar a tribulação até que os judeus sejam assinalados. Então tem um período de tempo ali. É isso que eu quis chamar a atenção nesta noite. Provando assim que existe sim um período de tempo. Deixa eu ver se eu ligo esse ar aqui que está muito quente aqui. Só um minutinho, vamos com calma aqui, não é? Então nós vemos aqui, diz assim, e o profeta disse que essa escritura acontece depois da tribulação, porque diz: depois destas coisas, depois do 6º selo, no capítulo 6, que era a tribulação. Então, passa o período de 3 anos e meio e nós já vimos esse anjo dizendo: mas espera ainda, não, vai demorar um pouquinho ainda. Espera até que tenhamos assinalado. E ele menciona isso na mensagem O Sétimo Selo, falando que realmente é depois da tribulação, no parágrafo 127 e 128. Mostrando que este anjo vai aparecer depois da tribulação, trazendo o selo do Deus vivo para os judeus. E tem um período de tempo ali, ele diz até. Então mostrando assim que tem um período sim, não é? E então nós já aproximamos de outros ângulos, mas nesta noite é uma pequena pepitinha que é bem valiosa, não é? Outra coisa, nós fomos bem criticados aqui quando falamos sobre este assunto, porque alguns diziam que este anjo é o Espírito Santo, que vai selar os judeus. Bom, nós já vimos que o Espírito Santo sempre vai usar um agente, e ali está chamando de anjo. E outra coisa que prova que este aqui não é o Espírito Santo, mas diz que ele tem o Espírito Santo. Diz que tem na sua mão o selo de Deus, ele traz o selo de Deus. Ele em si não é o Espírito Santo, mas ele traz o Espírito Santo, e para provar isso, no verso 3 disse: Não danifiqueis a terra nem o mar,
nem as árvores, até que hajamos assinalado na testas os servos do nosso Deus. O Espírito Santo nunca falaria isso, pois então provaria que realmente a Trindade está certa, pois o Espírito Santo não chamaria o Deus Pai de seu Deus. Ora, o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, quem quer que seja esse personagem, não é o próprio Espírito Santo. Porque ele disse, até que hajamos, ele está acompanhado, tem mais com ele. Se até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus, aquele que é o meu Deus, o Deus do meu companheiro aqui, o Deus do meu companheiro lá, até que nós façamos esta obra. Espera, aguardem, segurem os ventos, segurem a Terceira Guerra Mundial, porque nós vimos que no capítulo 11 de Apocalipse termina o período de 3 anos e meio e não aconteceu a Terceira Guerra Mundial. A Bíblia diz claramente que depois que Moisés e Elias morrem e eles são ressuscitados, ascendem ao céu, diz ainda que o terceiro ai está para o futuro. E agora em Apocalipse 7 volta a repetir a mesma coisa. Comprova que é a mesma cena, disse, olha, até, segure, isso é depois da tribulação. Olha, não vai ser feito assim na hora, tem um trabalho a ser feito aqui. Nós temos um trabalho a ser feito aqui. Então, por isso que é interessante. Outra coisa para os nossos ouvintes, olha o que o profeta disse, o Espírito Santo não vem para os judeus a não ser depois do período da tribulação. Ele disse na página 24, recorde que lemos em Apocalipse, todo olho verá, e Zacarias, derramarei meu Espírito, ambos vêm logo após a tribulação. A igreja dos primogênitos não passa pela tribulação. Nós sabemos disso, a Bíblia ensina isso. Nesse tempo, que tempo? Depois da tribulação. Diz que Deus vai derramar seu Espírito sobre a casa de Israel. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os gentios lá em seu dia, lá atrás, né? Que já tinha passado. Vocês estão percebendo? Então, vamos ver isto aqui. Vamos ver isso aqui. Isto é muito importante para nós. Depois da tribulação aparece um misterioso anjo que está levando o selo de Deus para os judeus e ele fala, olha, ainda não destrua a terra. Não joguem as bombas ainda. Nós temos que assinalar os 144 mil judeus, mostrando aí que tem esse período sim. Nós vimos que existe esse período lá em Apocalipse 11 e agora nós vimos que tem esse período em Apocalipse 7, não é? Eu tomo essa água aqui, ó, as pessoas perguntaram, até me chamaram de Jô Soares aqui porque eu tomo esse negócio, mas é porque realmente começa a secar a garganta aqui e não tem quem aguenta, não é? Diz que era igual o Jô Soares, porque nós temos uma canequinha aqui, ó, para tomar água, né? Mas tudo bem, né? Vamos fazer o quê? Faz parte do trabalho, né? Vou tomar aqui porque minha garganta tá seca mesmo hoje. Vamos lá. Então o profeta disse, está logo depois da tribulação. Eu quero fazer uma linha do tempo para vocês, usando o meu quadrinho. Eu quero ler para vocês algo interessante. Então ele disse até. Olha, espere, segure esses ventos até que tenhamos assinalado. Então tem um período de tempo até esses judeus receberem o batismo do Espírito Santo depois da tribulação. Não diz quanto tempo, não é? Então nós vamos fazer uma linha do tempo aqui. Nós vamos fazer o período da tribulação, não é? Os 3 anos e meio da tribulação. Acompanhe lá. Eu sempre achei isso aqui demais, porque isso aqui é mais ou menos um paralelo, não é? Isso, está conectado. Nós temos essa nossa linha do tempo. E aí, quando termina o período da tribulação, aparece este anjo aqui, anjo de Apocalipse 7. E ele disse, vamos colocar a palavra aqui, ó, fazer aqui, até. Então tem um tempo para frente, depois do término da tribulação, até que tenhamos assinalado. Certo? Então, na mensagem à festa das trombetas, o profeta nos deixa escapar ali um pouquinho desse mistério. Ele diz assim, olha, veja no seu livro aqui, veja-se que entre a sexta e a sétima trombeta, entre a sexta e a sétima trombeta, se isso não está injetado lá, falando que tinha um profeta gentil e 2 profetas judeus. Ele disse, veja se não está injetado entre a sexta e a sétima trombeta. Muito bem. Permite que os judeus sejam chamados entre a sexta e a sétima praga. Opa! Deu a pista para nós.
todo o período da tribulação, todo o período da tribulação, capta isso aqui. Todo o período da tribulação, vou colocar aqui embaixo, ó, todo o período da tribulação, até o período da sexta praga, fiz em amarelo aqui, é o período do chamado de Israel, não a selagem, não a assinalação, chamado de Israel. Então, desde o começo da tribulação, termina a tribulação, até lá para frente, até a sexta praga, porque a praga começa a cair, agora eu vou colocar em cor diferente, a praga vai cair, vamos colocar aqui em cima, as pragas vão cair nesse espaço aqui, ó. Vamos colocar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Onde que os judeus vão receber o selo de Deus? Vamos colocar aqui numa cor diferente. Ele diz até o tempo para nós, olha que interessante. Bem aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Selo de Deus. E é importante ver esses detalhes. Então nós vamos ver que é lá entre a sexta e a sétima praga que eles recebem, aqui é o chamamento. Desde o começo da tribulação até a sexta praga é o período do chamamento, ou do chamado, né, melhor dizendo. O chamado de Israel através de, vamos colocar aqui então, através de duas testemunhas aqui, e através de um anjo misterioso, que, na verdade, então, são 3 anjos. Agora vai fazer mais sentido aqui para nós. Então ele disse até quando que Israel, o período do chamamento de Israel. É chamando. Jogou a primeira praga, ainda está chamando. Jogou a segunda praga, ainda está chamando. Jogou a terceira praga, chamando. Quarta, chamando. Quinta, chamando. Sexta, chamando. Sétima, selado. Vocês entenderam? Olha, é muito bonito esse quadro. Então nós temos o chamado de Israel desde o começo da tribulação até a sexta praga. Lá na frente, termina as pragas de Moisés e Elias, começa as pragas dos 7 anjos e todo esse período é o chamado de Israel. Está chamando ainda, Ó, é o chamado de Israel. E lá na frente, debaixo da sexta praga, não é? Então aí que eles recebem o selo de Deus. Aqui está, parágrafo 267, vamos ler. Olha aí no quadrinho. Permite que os judeus sejam chamados entre a sexta e a sétima praga. Chegamos até os 144 mil, os quais entre estão as duas. Eu coloquei essas duas, né? Entre estas. Entre estas ele não falou, mas ele está se referindo às duas pragas, a sexta e a sétima. Então até ali é o chamado dos judeus. É o chamado dos judeus. Deu para entender? É o chamado dos judeus. Então, eles são chamados por Mateus 24, 31, que são as duas testemunhas, continuam a ser chamados depois, porque ele diz, até que hajamos assinalado. Eles continuam a ser chamados. Olha, né? Então, lá no final, eles recebem, Por que é interessante notar isso? Porque as pragas vão estar caindo enquanto está sendo feito o chamado de Israel e a proteção de Israel. Como o profeta disse que eles serão aquelas luzes cintilantes no período da angústia na terra. Haverá luz nas suas habitações, não é? O profeta diz isso para nós. Então isso é muito interessante. A razão que eu estou pegando este ângulo nesta noite é porque é um paralelo do que vai acontecer com a noiva aqui. Tá? É um paralelo do que vai acontecer com a noiva aqui. Vocês já vão entender por que eu entrei por este ângulo. Por que eu entrei por este ângulo?